Alô, minha galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo? Que bom! Eu espero que vocês estejam assistindo aos nossos vídeos, que vocês estejam gostando, que vocês estejam acompanhando o nosso conteúdo. Isso é o mais importante nesse momento, que nós não deixemos conteúdo acumular, tarefas sem fazer. É importante que a gente compreenda que o conteúdo da língua portuguesa é como o de outras disciplinas, que você vai precisar dos conhecimentos que você está tendo agora para continuar a seguir nos próximos anos. Então, é muito importante que você não deixe nada passar, é muito importante que você não deixe lacunas, ou seja, aquele conteúdo que, tia, eu não aprendi muito bem, eu não entendi muito bem, vai lá e reveja a videoaula, vai lá e assista a videoaula de novo, anotando os pontos importantes e para você depois poder tirar suas dúvidas com a sua professora, porque é muito importante que você tire suas dúvidas, tá bem? Então, vamos começar o nosso encontro de hoje. Hoje nós iremos falar sobre estrutura de palavras. Tia Karina, por que eu tenho que saber esse negócio de estrutura de palavras? Para que eu tenho que saber isso? Você tem que saber isso porque, à medida que você conhece cada vez melhor as palavras, à medida que você conhece cada vez melhor a construção da língua portuguesa, mais facilidade você tem para aprender e para entender. Se você até aqui foi aquele aluno que decorou, decorou, decorou e tirava notas boas, agora você vai mudar isso. Você não vai mais decorar, você vai entender para aprender. Show? Posso ir? Então vamos lá. As palavras são formadas por unidades que nós chamamos de unidades menores. Essas unidades recebem o nome de fonemas. Então, cada morfema, perdão. Fonema é o que a gente ouve, nós já estudamos isso. Morfemas é a forma, está ligado à forma da palavra. Então, cada morfema, ele possui um significado na palavra. Cada pedacinho da palavra tem uma razão de existir, tem uma justificativa para existir. Então, trouxe para você, para nós começarmos, a palavra chaleira. Chaleira não é o lugar de fazer chá? Eira é um que nós chamamos de sufixo. Chá é o radical, eira é um sufixo, e ele é o quê? Um sufixo de origem latina. Mais à frente um pouquinho, eu vou te falar melhor o que é o sufixo. E ele é usado para formar palavras que indicam a ideia de relação, de agente, de local, de ofício, que é profissão, de contentor, que contém alguma coisa. Então, você já sabe que a nossa língua, ela é formada por vários elementos. A língua portuguesa, ela é formada pelo latim, por radicais gregos, porque nós fomos colonizados pelos portugueses, então esses povos foram os povos que conquistaram a Europa e deram origem à língua de Portugal, que veio para o Brasil. Só que quando os portugueses chegaram aqui, os índios já moravam aqui, não é? Os índios já eram donos dessa terra, já habitavam essa terra. Então, também falavam a sua língua. Os portugueses, por sua vez, trouxeram os africanos para trabalhar aqui. Você sabe muito bem dessa história, que a sua tia lá de história, o seu professor lá de história, falou tudinho para você, tenho certeza. Os africanos trouxeram também o seu idioma. E aí houve essa mistura que deu origem à língua portuguesa que nós falamos atualmente. Então, nossas palavras, elas possuem muitas informações. Então, o sufixo de origem latina, eira, ele indica essa ideia, tá? De relação, de local. Vamos ver outros exemplos de palavras derivadas do sufixo eira. Capoeira, padeira, pulseira, oliveira e poeira. Tá? Então, assim, não é capoeira, não, é copeira. Então, a copeira é a que trabalha na copa. Então, não é um ofício. Padeira é o que faz pão. Pulseira é o que você põe no pulso, é o local.
Oliveira é a árvore que produz a oliva, tá? Poeira é a poeira, o pó num determinado local. Nós chamamos de quê? De poeira. Então, eles dão significados às palavras. Por isso que os morfemas são muito importantes. Trouxe uma outra palavra aqui, um outro exemplo para você, que é o cachorrinho. O cachorrinho vem de quê? De cachorro. Esse sufixo INH, ele é um sufixo de diminutivo. Essa vogalzinha O me sinaliza que eu estou falando de um animal do gênero masculino. E essa consoante S me sinaliza que essa palavra está no plural, ou seja, tenho mais de um cachorrinho. Viu como cada pedacinho é importante? Então, vamos lá, vamos seguir aqui a nossa história, vamos seguir o nosso baile. Radical. Então, qual é o conceito do radical? É o elemento base que indica o significado da palavra. Ele não sofre alterações, ou seja, ele permanece sempre igual. Uma coisa que é importante nós sabermos do radical, às vezes, quando você tirar todos os demais morfemas, esse radical ele pode parecer sem sentido, mas ele tem um significado, tá bem? Então, pedra, pedreiro, pedregulho. Essas duas palavras, pedreiro e pedregulho, vêm do radical da palavra pedra, que é pedre, P-E-D-R. Então, esse radical, quando eu coloco os sufixos, eles ganham um novo significado. O pedreiro é o que faz a obra. Por que é chamado de pedreiro? Porque no tempo da antiguidade, a pedra era um elemento muito utilizado na construção das casas. Não é verdade? Lá, olha, lembrem do Egito Antigo. As pirâmides são feitas de pedra. Pedregulho significa uma pedra muito grande. Então, o sufixo chega, é colocado no radical e formamos uma nova palavra. Aquilo que você já conhece. São as palavras derivadas. Você já ouviu falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso mais um pouquinho à frente, tá bem? Então, vamos lá. Afixos. Quem são esses afixos? É um outro morfema, tá? São elementos complementares das palavras que se juntam a um radical e formam novas palavras. Lembram que eu mostrei para vocês lá no outro vídeo, lá na outra tela? A pedra trouxe de novo, exemplo 1, o pedreiro, que você já conhece, e o empedrar. Por que eu coloquei o empedrar? Porque os afixos, eles são divididos em sufixos e prefixos. Prefixo é o morfema que vem antes da palavra e sufixo é o que vem depois da palavra. Ambos são responsáveis pela formação de palavras derivadas, certo? Então, os afixos eles vão complementar o radical e formar novas palavras que nós chamamos de palavras derivadas, porque ela tem origem, elas derivam de uma outra palavra já existente na língua portuguesa. Trouxe aqui para você separadinho o prefixo e o sufixo. O prefixo é colocado antes do radical, então a palavra grato, de agradecer, de gratidão. Grato vem de gratidão. Eu coloco o in é um prefixo de negação. Então, ingrato é aquela pessoa que não tem gratidão. Sufixos são colocados após o radical. Então, eu coloquei aqui cruel, né? É uma pessoa má, uma pessoa cruel, e a crueldade é a maldade que a pessoa exerce, tá? Então, prefixo e sufixo agora tá show para você. Agora você já sabe o que é. Então, vamos lá, fazendo as nossas anotações no caderninho, chamando atenção para aquilo que você não compreendeu direito, porque você pode voltar aqui e me perguntar num outro momento,
ok? Desinência. Galerinha, desinência significa designar. São os morfemas colocados nas palavras para designar o que essa palavra vai ser. Então, eu tenho desinências nominais e verbais. Você vai ver daqui a pouquinho as verbais. Vamos falar das nominais. As nominais vão formar os nossos substantivos, nossos adjetivos, e elas vão indicar aquilo que nós chamamos de flexões. O que é uma flexão? É a capacidade que uma palavra tem de ser transformada, é a possibilidade que nós temos de transformar uma palavra. Quais são as transformações que eu posso fazer nas palavras da língua portuguesa? Eu posso flexionar, transformar em gênero, número e grau. Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. Grau, nós não vamos tratar aqui, mas grau é aumentativo, diminutivo, comparativo, tá? Então, eu trouxe para você o exemplo meninos. Eu adoro esse exemplo, porque esse substantivo é um substantivo que nós podemos fazer muita coisa com ele. Vou botar uma reguinha aqui para você ver, eu não sei se você vai conseguir, mas vamos lá. Meninos, esse o do menino indica o gênero masculino, você concorda? Porque eu posso anteceder o substantivo menino com um artigo masculino o, então é o menino. Esse S indica o plural, e menino é o meu radical. Mas esse menino poderia ser menina e meninas também. Menininha, meninona. Então, eu tenho várias possibilidades para esse menino, certo? Então, a partir da desinência nominal, eu flexiono a palavra para dizer para a pessoa, para determinar qual é o gênero e qual é o número. Se eu só tenho um menino, se eu tenho dois, se eu tenho três, mais de um menino, que aí vai para o plural direto, ou se eu tenho uma menina. Então, a desinência nominal vai me dizer o que essa palavra é na língua portuguesa. Beleza? Tranquilão? Vamos lá. Observação aqui importante para a gente. Algumas palavras não possuem gênero e outras não possuem número. É o caso das palavras mesa e telefonema. Então, mesa só existe no feminino. Telefonema só existe no masculino, o telefonema. A mesa. Então, essas palavras, elas não se flexionam. Tia Kaline, se eu quero indicar gênero para essas palavras, você vai usar o artigo. Tá? Ônibus e lápis, elas só existem com o S. Então, elas não fazem plural. Elas não se flexionam nem em gênero, nem em número. Não existe a ônibus. Existe? Não, não existe. Não existe a lápisa, né? Ou os lápises. Não existe. Então, você faz toda a sinalização no artigo. Então, são os lápis, os ônibus, eu não faço flexão aí, ok? Então, a gente tem que ter atenção a isso. Agora, a desinência verbal. Ela é usada em verbos e ela indica a flexão de pessoa, número, tempo e modo. Ok? Então, o exemplo que eu trouxe para você foi amavas. O vá, esse vá que está aí separadinho, é a minha desinência de modo. Ou seja, ele vai me dizer o modo verbal e o tempo. Então, eu chamo de desinência modo temporal. Qual é o tempo? É o pretérito, que é tempo passado, e o modo indicativo. O S vai ser a minha desinência de número. No verbo, a desinência de número vai me indicar a pessoa verbal. Então, eu chamo ela de desinência número pessoal. E me diz que esse verbo está na segunda pessoa do singular. Vamos ver? Eu amava, primeira pessoa. Tu amavas, segunda pessoa. Viu? Então, o verbo, a conjugação verbal, ela é construída. Cada pessoa vai recebendo os elementos necessários, os morfemas necessários para serem construídos. Você vai estudar bastante sobre isso um pouco mais adiante, não esse ano, ok?
E eu tenho também o que nós chamamos de vogais e consoantes de ligação. As vogais e as consoantes de ligação são os elementos incluídos nas palavras para facilitar a pronúncia. Já falamos bastante sobre pronúncia das palavras quando falamos em fonemas, quando tivemos a nossa aula aqui sobre fonética. Muitas letras chegam à palavra para facilitar. É o exemplo de maresia, que tem o E, é uma vogal de ligação, ok? E bananeira, que tem também o E como vogal de ligação. A bananeira, que dá a banana, a maresia, o cheiro que o mar proporciona. Então, eu trouxe sufixos, mas houve a necessidade de uma vogal de ligação para facilitar a pronúncia dessas palavras, certo? E a consoante de ligação é a mesma coisa. São os elementos incluídos, as palavras, para facilitar, para auxiliar a pronúncia. No caso da cafeteira, essa consoante de ligação é o T. Tá? Então, eu tenho T como consoante de ligação. A chaleira, eu tenho o L como consoante de ligação. Ok, pessoal? Então, vamos nós. Vamos ver. Agora é que eu quero ver se você realmente aprendeu. Se você realmente entendeu o que nós falamos aqui. Classifique os morfemas destacados. Então, eu tenho o A e o S. Estão aí numa letrinha, numa cor diferente. O A é o quê? Eu tenho o professor, homem, no gênero masculino? Tenho, porque na língua portuguesa eu tenho gênero masculino e feminino apenas. Então, eu tenho o professor. Mas eu também não tenho a professora? Então, esse A é uma desinência de gênero feminino. Eu tenho um S. Por quê? Porque na minha escola tem muitas professoras. Então, eu tenho que demonstrar isso numericamente falando. Numericamente falando, nós fazemos o quê? Colocamos no plural. Beleza? Aí eu tenho bebíamos. Então, eu destaquei o íamos. O bebe é o radical. Esse ia é a minha desinência, modo temporal, que indica que esse verbo está no pretérito do indicativo. E esse mois é a minha desinência, número pessoal, que diz que está na primeira pessoa do plural. Nós bebíamos. É a primeira pessoa do plural. Viu como, estudando os morfemas, muitas coisas fazem sentido para você na língua portuguesa? Porque você entende que cada palavrinha, que cada classe gramatical, ela é construída pouco a pouco, tá? Identifique o radical nas palavras abaixo. Agora, eu tenho aqui o que nós chamamos de palavras cognatas. O que são palavras cognatas, tia Kalina? São palavras que pertencem à mesma família. Por que nós falamos que elas pertencem à mesma família? Porque se você observar a palavra casa, casar, casório, casamento e descasado, você vai observar que o radical se mantém. O radical dessas palavras se mantém. Então, elas são identificadas como palavras cognatas. Ok? Gostou? Gostou do nosso encontro de hoje? Então, vamos aqui. Marque a série em que todas as palavras têm o mesmo radical. Então, que eu tenho palavras cognatas. Aonde eu vou ter isso? Lembrando que elas pertencem a uma ordem, uma linha de significado. Certo? Então, eu tenho uma série aí, por exemplo, idoso é uma pessoa mais velha, certo? Então, está ligado à idade. Mas idôneo, não. Idôneo está ligado à idoneidade, que é a pessoa ser uma pessoa correta. E ídolo está ligado à idolatria. Então, eu não tenho aí o mesmo radical. Tá? Então, elas não são palavras cognatas. Doméstico, domicílio e domesticar. Está ligado aqui ao domicílio. Então, o radical delas é dome, no radical latino.
tá? Que é domicílio, aquilo da casa que a pessoa mora. Então, é aí a minha letra B. Tia Kalina, por que não poderia ser a letra C? Eu tenho popular pluvioso, de pluvial, de águas, tá? Então, não serviria. Público também não apresenta o mesmo radical que popular. Senil, semelhante, e senhor também não apresentam o mesmo radical. Senil é a pessoa idosa, a pessoa que já perdeu um pouco da sua consciência. Então, não posso pegar o radical, porque não é o mesmo de semelhante, mas é o mesmo de senhor, tá? Então, a única opção aí que eu tenho é a letra B. Ok, galera? Valeu? Todo mundo muito bem com esse conteúdo? Então, eu espero que você faça todas as suas atividades do seu livro. Não esqueça, seu livro é o seu companheiro. Faça as atividades do seu material pedagógico e, quando você tiver dúvida, você vem aqui no canal, você vem aqui assistir minhas aulas, ok? Um beijo, tchau, tchau, te espero no nosso próximo encontro, tá?